Um psiquiatra aposentado liga para um rabino muito importante e lhe confessa uma história pessoal dele. É alguém já idoso, com muitos anos no cristianismo, e realmente ele confessa seus sentimentos e conta que está em crise com sua religião, com seu cristianismo. O rabino, obviamente, pergunta qual é a razão, o que ele acha, por que está ligando para ele também um rabino judeu, alguém que vive uma vida como cristão. E ele diz o seguinte para ele: eu cheguei a uma conclusão como psiquiatra, minha profissão não me permite acreditar na religião cristã. O rabino pergunta a ele, por quê? Ele diz, vou te dar um exemplo. Um homem declara seu amor à esposa e diz, eu te amo absolutamente, te amo tanto, não há ninguém que eu ame mais na minha vida, só você, eu te amo. Ele diz muitas palavras de amor, e a mulher de repente olha para ele de um jeito meio estranho e diz, não acredito em você, você não me ama, eu não te amo porque você não me ama. Basicamente, ela se afasta do marido dela em nível emocional e o marido diz, desculpa, você não me ama, você está perdida, não tem esperança, vai embora daqui, você não me importa, vai embora daqui. É isso que o psiquiatra diz, ele conta. Eu, como profissional, como psiquiatra, sei que o amor que esse homem declarou anteriormente à esposa é um amor falso, não é real, não é verdadeiro. Por quê? Porque ele pergunta ao rabino, conta ao psiquiatra. Porque uma pessoa que não é vulnerável à rejeição da outra pessoa, isso implica que o seu amor não era verdadeiro, não era real. Ele estava sendo manipulador, ou seja, buscava com suas palavras enganar a pessoa que estava à sua frente, nesse caso, sua esposa. Mas o seu amor verdadeiro, não era real. Como psiquiatra, eu sei disso. O rabino pergunta tudo isso segundo minhas palavras. Mas o que isso tem a ver com a sua vida religiosa, com a sua religião, com o seu vínculo com a sua religião? Ele diz, olha, no cristianismo confessa esse psiquiatra. Dizem que Deus te ama acima de tudo, não há ninguém que Deus ame mais do que a você. Você é o amor de Deus. O psiquiatra diz isso em suas palavras. E o rabino então diz que isso tem a ver com o que você me contou antes, diz ele. Olha, no momento em que alguém sente uma crise ou não se sente seguro de sua fé, eles olham para você e dizem, você não acredita no Salvador, você não acredita no que nós acreditamos, então dizem que você está perdido, vá para o inferno. Eternamente, mandam você para o inferno eternamente. Portanto, ele confessa ao psiquiatra, ao rabino judeu que está em crise. Porque ele, como profissional, entende que esse amor que supostamente sempre lhe venderam em seu entorno, em sua comunidade, no mundo do cristianismo, era um amor que não se sustenta, não é real, não é verdadeiro. Porque eu, disse o psiquiatra, eu posso saber de forma comprovada que não é um amor real, não é um amor verdadeiro. No momento em que há uma vulnerabilidade, no momento em que eu sinto uma crise ou dúvidas de fé, ou sinto dúvidas, perguntas, e não há uma correspondência, não há uma vulnerabilidade. Não me perguntam por quê? O que acontece com você no momento em que me tiram para fora, no momento em que me dizem, você não acredita no que nós acreditamos, você está perdido, vá para o inferno, não tem salvação eterna. Agora vou fazer um pequeno parêntese e quero te convidar para a nossa amada comunidade, a comunidade de Israel Jai. É uma comunidade vibrante, linda, que ajuda Israel, ajuda famílias em Israel, famílias de soldados. Realizamos encontros como um grupo very important person, uma comunidade, uma família pequena ou grande. Eu poderia dizer uma grande família, a nossa comunidade, na qual fazemos encontros, damos aulas, seminários, treinamentos. Você poderá se conectar comigo de forma mais direta, não apenas pelo YouTube ou comentários gerais. Se Deus quiser, teremos uma comunicação mais fluida. Há um número de WhatsApp disponível. Aqui na descrição do vídeo você tem um link, um enlace, onde pode preencher um formulário se tiver interesse. Ser membro ou membra da nossa comunidade tão amada e tão pujante que hoje já existe e tem muitos voluntários, dissemos ajudas a famílias. Se Deus quiser, você será parte da bênção que Deus
Deus disse para Avraham Avinu que aqueles que o abençoam serão abençoados. Avraham será parte da luz de Israel para as nações, pois somos Or Lagoim, luz para as nações. O fato de você fazer parte de Israel High, da comunidade de Israel High, tão amada. Você faz parte dessa bênção, se Deus quiser, então eu te convido a preencher o formulário aqui no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você também tem um número de WhatsApp. Você também pode procurar os responsáveis comunitários, pode fazer perguntas. Resumindo, te convido com muito carinho e muita emoção para fazer parte de Israel Jai. Agora fecho parênteses e continuamos. Agora, muito bem, aqui falamos de algo muito interessante, que é uma pessoa que, neste caso, é uma pessoa cristã, que realmente chama um rabino judeu para pedir conselho, porque obviamente admirava os ensinamentos do rabino judeu e quis pedir conselho, mesmo não sendo da sua religião. Mas aqui vemos que o judaísmo tem a Torá para ensinar sobre esse ponto, esse conceito. É preciso ver por que o judaísmo não acredita em outras religiões? Porque nós, judeus, sabemos de forma certa e comprovada que a Torá que vivemos, chamada em hebraico de Torá Haim, é uma Torá de vida, uma Torá na qual Deus nos entrega e é verdadeira. Da P a P, como se diz na América do Sul, de A a Z, todo o alfabeto. Todo o alfabeto, da Aleph até a Tav, no alfabeto hebraico é completo. Emet. A palavra Emet, que significa verdade, é algo muito interessante. Nossos sábios explicam que a primeira letra é a Aleph, o Mem está no meio e o Taf está no final. É como um objeto que tem 3 pilares, firme e real. A palavra Sheker, que significa mentira, é composta por letras próximas no alfabeto. É como um objeto, como uma mesa que está bamba, porque as letras, em nível metafórico, estão muito próximas umas das outras. Não são bases sólidas. Ou seja, a Torá é simétrica, a Torá é verdadeira. E agora quero te contar como sabemos disso. Como sabemos disso e porque nós, judeus, acreditamos na nossa Torá. Baruch Hashem, graças a Deus. Quero te contar outra história muito interessante. O rabino, que te contei anteriormente nessa história com o psiquiatra, também teve uma história muito interessante com um pastor, com um ministro, mas pastor de uma religião específica, que perguntou ao rabino, mas perguntou de forma honesta, de forma sincera. Ele disse: Rabino, vocês acreditam no Salvador? O rabino, com muito carinho e de forma muito recatada, disse: olha, eu vou te dizer a verdade. Eu não procuro um Deus que me salve, eu procuro um Deus a quem eu possa servir. Ou seja, eu não procuro um Deus que faça por mim, mas sim procuro um Deus para quem eu possa fazer. Esse ministro, esse pastor olha para ele uma pessoa mais velha, com muitos anos como pastor, o ministro. Ele olha para ele e começa a cair lágrimas dos seus olhos e disse ao rabino, confessou para ele: nunca pensei nisso. E agora esta é uma introdução para o que quero te contar. É preciso entender que primeiro aqui estamos em uma criação. Quando falamos de criação, obviamente falamos de um Criador. Não existe criação sem Criador, obviamente. Assim como nenhum objeto que você possa enxergar no mundo em que vivemos, ou reconsiderar qualquer tipo de objeto, não existe esse objeto que não tenha uma causa prévia, até mesmo a ciência sabe que não há resultado sem causa. É uma lei muito simples. Que tudo o que a gente vê, um resultado que a gente vê, seja um objeto, seja qualquer coisa que a gente vê, que a gente experimenta, obviamente houve um resultado anterior. Se a gente pensa em uma mesa, por exemplo, não precisa ser muito inteligente para entender que alguém fabricou essa mesa antes. Obviamente a mesa não se fez sozinha. Portanto, quero ir com vocês ao primeiro versículo da Bíblia. O livro de Gênesis em hebraico se chama Bereshit, chamamos assim. Então vou ler o primeiro versículo em hebraico e depois traduzo. Bereshit. Bara Elohim et hashamayim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, obviamente, se Deus criou os céus e a terra, significa que Deus quis criar os céus e a terra.
E esse é um ponto fundamental no qual entendemos que Deus quis criar. Aqui há uma necessidade de Deus. Quando falamos de necessidade de Deus, dizemos, e é preciso entender, que quando Deus precisa, Deus decide precisar. Obviamente Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, Deus é um só. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Deus é o nosso Deus, Deus é um só. Quando dizemos um, não sei o que é um, um é que é tudo. Deus é o Todo-Poderoso Criador. Está acima de tudo e inclui tudo. Nada existe fora ou acima dele. Obviamente, isso é o que chamam em hebraico de unidade, a unicidade de Deus. Não há nada fora de Deus. E Deus não precisa de nenhum assistente para ajudá-lo. Sobre temas religiosos, como falamos, por exemplo, o cristianismo, que acredita que existem forças, pessoas, objetos, aos quais basicamente se dirigem ou rezam para conseguir certas coisas. Além disso, isso é uma proibição total no judaísmo, o segundo mandamento, e é uma proibição para toda a humanidade. O segundo mandamento, que é o Yelo e Magerim Alpanai, o segundo mandamento, entregou no Monte Sinai, que é relevante para as nações do mundo, para todo o mundo, obviamente para o povo de Israel, para o mundo inteiro, que é, não terás ídolos diante de mim. Portanto, Deus obviamente não precisa de nenhum assistente, seja pessoa viva ou morta, objeto não só não precisa, como proíbe, e Deus odeia isso. É preciso entender que todos os preceitos positivos, o que significa preceitos positivos? Todas as mitzvot, em hebraico todas as ordens, preceitos, mandamentos, se diz em inglês positivos. Segundo a Torá, é preciso fazer o que Deus ama e nos pede, pois Ele só pede aquilo que ama. E todos os preceitos negativos, as proibições da Torá, por exemplo, a proibição da idolatria, idolatrar, divinizar pessoas vivas ou mortas, objetos de madeira, de pedra ou de qualquer tipo de material. A atribuir poder a todo tipo de objetos ou pessoas é o segundo mandamento que Deus odeia. Ele odeia a idolatria. Isso é algo muito, muito negativo. A pessoa que idolatra, diviniza pessoas ou objetos, traz problemas para si mesma. Em vez de trazer bênção, tenho certeza de que essa pessoa quer receber bênção. Mas em vez de se dirigir ao seu Criador, dirigir-se, agora estou falando com você, em vez de se dirigir ao seu Criador. O Todo-Poderoso que te ama e confia em você, não você, mas essa pessoa se dirige a coisas ou pessoas. Deus te diz, não tenha ídolos diante de mim, ou seja, entre você e eu, vínculo direto, vínculo puro. Fale com o seu Criador, com o Todo-Poderoso que te ama e te cria a cada instante, que confia em você, te ama e precisa de você. E isso é algo sobre o qual precisamos falar em relação ao que falamos antes, a vulnerabilidade de Deus. A gente pode chamar as mitzvot, os preceitos, de preceitos, ordenanças, ordens, commandments em inglês, mas isso de certa forma afasta a pessoa de Deus. Você interpreta como ordens superiores? É real, é verdade, não existem preceitos, mas é preciso entender esses preceitos de uma forma um pouco mais verdadeira, mais profunda. São necessidades de Deus, que Deus precisa que façamos e que Deus precisa que não façamos. É preciso entender, como dissemos, Deus é vulnerável, vulnerável às nossas ações, palavras, pensamentos. O que significa vulnerável? Porque isso importa para Ele. Alguém pode dizer, mas Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, é vulnerável? Eu te pergunto, o que você acha? Ser vulnerável é ser alguém fraco? Pense em qualquer vínculo, alguém que é vulnerável ao que acontece com o outro, ao que o outro diz, pensa, faz. Seja marido e mulher, ou seja filhos e filhas, ou qualquer tipo de vínculo. Avós com seus netos e netas, o que fazem, o que não fazem, como vão nos estudos, como vão no trabalho. Alguém que é vulnerável, né? O que importa para ele? É alguém fraco ou é alguém que se importa? O que importa para ele simplesmente importa. Obviamente, a grandeza de Deus, uma das grandezas de Deus, é que Deus, por um lado, é o Todo-Poderoso que pode tudo. Ou seja, não podemos entender a grandeza de Deus, obviamente. Mas Deus, a grandeza dele é que ele desce a esta terra e se torna vulnerável. Ele nos quer, nos ama, se importa com o que fazemos, com o que dizemos, com o que pensamos. Deus se importa, isso é se tornar vulnerável. E isso é o que essa pessoa, na primeira história que contamos, na primeira anedota que contamos,
disse que ele, como psiquiatra, não consegue se vincular a essa religião que por tantos anos praticou, porque entendeu que não existe um vai e vem no amor. Se a pessoa tiver uma crise ou uma dúvida que vá para o inferno, está perdida para sempre. Portanto, isso é o oposto do judaísmo, né? O judaísmo. É preciso entender que vamos ao primeiro marco histórico, quando Deus se revela a mais ou menos 3 milhões de pessoas. No Monte Sinai, ao povo de Israel, está escrito que Deus desceu ao Monte Sinai, desceu à cúpula, à parte, ao topo do monte, Deus desceu e Moisés subiu. Deus entregou a Torá e todo o povo de Israel. Ouvimos a voz de Deus e vimos as letras em hebraico, Roi Metacolote no céu, dizendo, vimos as vozes de Deus, impressionante. Agora é preciso entender que há algo muito profundo. Deus desce a esta terra. É preciso saber que o chazidismo, a chazidut, a Kabbalah, o misticismo judaico. Explique qual é a grande razão ou as principais razões pelas quais Deus criou este mundo. Para criar o que se chama em hebraico Dirabat Artonim. É uma casa, um lar no mundo mais baixo, que é o nosso mundo. Está escrito na porção da Torá chamada Parayat Terumah, porção da Torá Terumah, que é a porção da Torá, que fala muito sobre as ofertas ao tabernáculo, né, que foi no deserto e posteriormente na cidade sagrada de Shiloh. 369 anos, quase 400 anos, 369 anos com Yeshua Josué, filho de Num, o Caná Haná Ana, a profetisa Samuel, o profeta impressionante em Shiloh, bem perto de onde eu moro. Posteriormente em Jerusalém, no Santo Templo, primeiro templo, segundo templo e em breve, se Deus quiser, o terceiro templo na cidade sagrada de Jerusalém. Ou seja, Deus diz assim, vou falar em hebraico, vou traduzir, e fizeram para mim um templo. E construam para mim um tabernáculo, um templo, e eu habitarei neles. Quando há uma frase assim, um versículo assim na Torá, acendem-se as luzes dos nossos sábios e eles dizem, bom, não diz, e habitarei nele. Obviamente, ao nível literal, deveria ser, e construam para mim um tabernáculo e habitarei nele. Belahanti betorro se diz no betorro no singular, nele na terceira pessoa. Pessoa, nele diz betorram no plural e habitarei neles. Aqui, Deus nos diz algo muito profundo, diz assim para vocês, algo que a gente pode entender. Os sábios explicam, vocês, o povo israelense, e posso dizer o mundo inteiro, vocês podem ser potenciais tabernáculos ambulantes, um mini tabernáculo que é um mini templo, que cuidam do que dizem, cuidam dos seus pensamentos, cuidam das suas ações, têm pureza, fazem o bem, ajudam os outros. Em uma família, marido e esposa, tem shalom bai, tem amor entre eles, a shalom, a paz na família, a paz no lar, amam seus filhos e suas filhas, falam bem com eles antes de irem dormir, dizem algumas boas palavras de motivação, contam histórias que os ajudam em suas qualidades interiores, qualidades pessoais. Em sua vizinhança, são pessoas que ajudam sua comunidade, o mundo inteiro, a terra e o povo de Israel. Como dissemos, Israel Jai, outro pequeno parêntese, eu te convido, você pode ser um pequeno tabernáculo de Deus neste mundo, fazer parte desta comunidade santa de Israel Jai, eu te convido. Preencha o formulário disponível no link da descrição. Seja parte da bênção de Abraão. Os que te abençoam serão abençoados, assim Deus disse a Abraão, seja parte da luz e será para o mundo inteiro. Para ajudar Israel? E será de muita bênção, também em nível particular para você, com encontros, capacitações, aulas, um vínculo, podemos nos vincular. Se Deus quiser, você pode fazer perguntas, dialogar. Uma grande família, se Deus quiser. Fecho parênteses e continuo. Ou seja, em cada um de nós, de vocês, cada um de nós. Mas temos que ter o mérito de ser um mini templo para Deus. O que isso significa? Obviamente, o templo de Jerusalém, é óbvio que Deus habite no templo de Jerusalém, ou em Shiloh, ou no deserto, isso é algo claríssimo. Mas também a nível particular, pessoal, familiar, nacional, universal, a gente tem que fazer, como diz o versículo. Ao povo de Israel, ele diz que sejamos... E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um povo santo.
povo de Israel. Agora que estamos em Israel, é impressionante ver as profecias se cumprindo. Escute o que diz o profeta Moshe, diz assim: escute como você, assim como o povo de Israel, vimos a voz de Deus no monte Sinai, diz assim: e farei voltar o cativeiro do meu povo Israel. E edificarão as cidades assoladas e as habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, também farão hortas e comerão o fruto delas. E os plantarei em sua terra, e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15. É impressionante, impressionante. Vou te mostrar algo incrível. Aqui, vou te mostrar. O que você vê aqui? Vinhos. Agora, se você refletir, 2000 anos que estivemos na diáspora, no exílio dos judeus. A terra estava árida, sem videiras, sem frutos. Mark Twain explica em seu diário em 1867, de acordo com o calendário bordeano. Ele veio aqui impressionado. Ele diz em seu diário, diz assim, em inglês, ele chama de terra sem esperança, triste e de coração partido do ano de 1867. Uma cidade deserta que parte seu coração. A estrada estava quase deserta. Praticamente não havia árvores frutíferas. E hoje é um jardim, a terra de Isabel. Que frutos, que deliciosos, que lindos. Os mercados de Israel, incríveis. São profecias que o profeta Amós disse e que hoje vemos se cumprir. Você é testemunha das profecias da voz de Deus neste mundo através dos profetas. E assim é impressionante. Deus, como dissemos, desceu e disse: o que é que ama, o que é que odeia. A primeira palavra que Deus revela ao povo de Israel no primeiro mandamento é Anohi, Anoshi, Adonai, Elohesha. Que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. É fascinante que Deus se comunique com você e com o povo de Israel de forma pessoal. Anohi Hashem erokecha ha'asherot seti ha'atitesakesu. É um vínculo pessoal. E aqui vemos a vulnerabilidade de Deus para com seu povo e com o mundo inteiro. Deus diz Anohi. Anohi é um acrônimo, uma sigla. Em hebraico, um acrônimo, uma sigla é Ananavishik David Feint. Eu, minha alma, escrevi e entreguei a Deus em nível metafórico, diz. Eu entrego, é a primeira palavra, o primeiro mandamento. Eu entrego minha alma através da Torá. Entrego o que amo e o que odeio. Cumpram as mitzvot, cumpram esses preceitos para a sua bênção, para a bênção do mundo. Vocês sejam luz para as nações. E a Torá é relevante para o mundo inteiro.